Olá, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui para mais um devocional, para juntos meditarmos por alguns instantes na palavra do nosso Deus. O intuito, como sempre, é abençoar o teu coração e da mesma maneira que eu tenho sido abençoado através da leitura da palavra de Deus nesses dias. Hoje eu gostaria de convidar você para que juntos pudéssemos meditar no Salmo de número 105, mais especificamente em um versículo de número 4, Salmo de número 105, versículo de número 4. Vamos ler a palavra de Deus? Ela nos diz assim: buscai ao Senhor e sua força, buscai a sua face continuamente. Que palavra maravilhosa do Senhor! Nós estamos aqui diante de um salmo de Davi, mais um salmo de Davi. Um salmo que entra numa consideração longa, ou seja, é um salmo longo, ele não é tão curto como os outros salmos, mas aqui nós queremos apenas nos deter no versículo de número 4. Davi, ele escreve esse salmo em uma ocasião muito especial, quando a arca de Deus, a arca da aliança, a arca que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, ela havia sido roubada pelos filisteus. Quando essa arca ela está voltando para Jerusalém, Davi ele sente no coração de trazer a arca novamente para Jerusalém, território do povo de Israel. Então a arca vem fazendo uma trajetória. E chega a determinado momento a arca, se você acompanhar a leitura, lá em Crônicas, capítulo 16, capítulo 15, você verá que a arca ela faz uma trajetória. E é interessante que a arca, em determinado momento, ela para na casa de Obed-edom, de um homem chamado Obed-edom. Mas um tempo antes, quando eles estavam trazendo a arca de um lugar chamado Kiriat Jearim, a arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. Então, quando a arca vem sendo trazida, um dos filhos desse homem, com as melhores da intenção, chamado Uzá, ele vai pôr a mão na arca, e nós sabemos a história, ele acaba morrendo. Davi fica constrangido com aquilo. A arca então fica na casa de Obed-edom e ela fica ali durante 3 meses, abençoa muito a vida de Obed-edom. Então Davi ele se organiza para poder trazer a arca de uma maneira que agradasse ao Senhor. Então Davi faz tudo isso e eles conseguem trazer a arca para que a arca chegasse à cidade de Davi, mais especificamente numa tenda que Davi havia preparado para que a arca do Senhor estivesse lá. E naquele dia foi um dia de festa, um dia que eles cantaram muito, Davi celebrava dançando, e os primeiros 15 versículos desse Salmo 105, eles são referentes a esse momento em que a arca está de volta no território de Israel. Um salmo de louvor a Deus, um salmo onde nós vemos o povo celebrando ao Senhor por aquilo que o Senhor havia feito. Mas aqui no versículo 4, ele me chama a atenção a expressão que Davi fala: buscai ao Senhor, buscai a sua força, buscai a sua face continuamente. Davi foca na ideia de que o povo deveria buscar ao Senhor. Deveriam buscar ao Senhor em todo tempo. Deveriam buscar a força do Senhor. Deveriam buscar a face do Senhor. E quando vemos isso, pelo menos 2 indagações elas surgem em nossas cabeças.
ou devem surgir em nossa cabeça, em nosso coração. Quando devemos buscar e como devemos buscar? E olhando para aqui, nós podemos tirar algumas lições. Primeira, devemos buscar a face do Senhor constantemente. Como eu acabei de dizer, em todo tempo. Devemos buscar a face do Senhor em todo momento, em todos os minutos. Devemos buscar a face do Senhor para todo sempre. Nos dá a ideia de uma busca incansável. A Bíblia, ela nos fornece alguns itens interessantes. O mandamento é que busquemos a face do Senhor. E se eu e você nos lembrarmos das palavras do Senhor Jesus, aquela mulher samaritana, Jesus ensinando a ela que não havia lugar certo onde o adorador deveria buscar o Senhor, Jesus vai falar que Deus está à procura de adoradores. No mesmo tempo em que Deus nos procura, nós devemos buscá-lo também. No mesmo tempo em que Ele está em busca de adoradores, aqui nesse versículo 105, nós somos instigados a buscar a face do Senhor a todo tempo. Que interessante, meus irmãos, nós pensarmos nisso. Será que você tem buscado ao Senhor em todo tempo? Lembre da instrução do apóstolo Paulo: orai sem cessar, em todo tempo, incansavelmente, em todos os minutos, para todo sempre, constantemente. A pergunta que fica é: como tem sido a sua busca? Você tem buscado o Senhor? E depois ele vai dizer: buscai a força do seu poder. Nós sabemos que o Senhor é a fonte de toda a força. O Senhor é a fonte da força do seu povo. E nós somos instigados a buscar essa força que é distribuída de maneira gratuita. O nosso Deus é o Deus onipotente, é aquele que possui todo o poder. E como eu venho falando para você, é muito interessante os insights que a Bíblia nos dá. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, na sua epístola, no capítulo 6, versículo 10, ele fala algo que nos remete, nos faz lembrar a esse texto. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui Davi, ele fazendo esse cântico para que eles pudessem celebrar, ele dá a ordem: busquem a face do Senhor, busquem a força do seu poder. Irmãos, nesses dias onde a fraqueza ela tem tentado se estabelecer no meu e no seu coração, nesses dias onde as dificuldades têm tentado nos desanimar, o mandamento é: busque forças em Deus. Eu quero convidar você a fazer aquilo que a Bíblia tem nos orientado: buscar se fortalecer no Senhor. Está se sentindo fraco? A promessa bíblica em Isaías capítulo 40 é que Deus dá força ao cansado. E Ele pode fazer isso, porque Ele possui todo o poder. Que você se fortaleça no Senhor e na força do poder que Ele tem. Que Ele fortaleça os seus braços, que Ele fortaleça o teu coração. E por último, a ideia aqui é: busque a sua face continuamente. Então eu penso, se eu devo buscar a face do Senhor em todo o tempo, se eu devo buscar a face do Senhor com confiança, eu também preciso buscar a face do Senhor dependentemente. Nós precisamos buscar a face do Senhor de maneira dependente. Eu lendo aqui a história como Davi foi em busca da arca do Senhor, Davi depende do Senhor. Davi busca a orientação do Senhor. Davi sabe que sozinho, sem a orientação do Senhor, era impossível fazer isso. Nós precisamos ter isso em nossas mentes. Sem a orientação do Senhor, sem a ajuda do Senhor, nós nada podemos fazer.
Somos totalmente dependentes dele. Dependemos do Senhor em todo tempo, em todo instante, em todos os minutos. Por isso a nossa busca deve ser de maneira dependente. Lembra do Senhor Jesus? Quando ele disse aos seus discípulos a palavra que está descrita no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós nada podemos. Que possamos buscá-lo dependentemente. Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua ajuda nesse momento. Eu conto com o Senhor, porque sem ti eu nada posso fazer. E assim seremos abençoados. Assim o nosso coração certamente se alegrará. Que possamos buscar ao Senhor de maneira certa, que possamos buscar ao Senhor de maneira que o agrade. Que o Senhor te abençoe e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E que a palavra de Deus tenha falado ao teu coração. Deus te abençoe. Até o próximo devocional para a glória de Deus. Forte abraço. Beijo no teu coração. Tchau, tchau.